Oi, gente, ó, vou falar aqui de dois assuntos que eu já falei do meu curso, sendo que o pessoal faz algumas indagações, né? Então eu reapresento conteúdo, às vezes de uma forma um pouquinho mais explicada, com alguns detalhes a mais. Então, falar aqui sobre a geração de séries aleatórias ou distribuições de desordem que tenham a distribuição de probabilidade uniforme e gaussiana. Então, o que é isso? Você tem uma série de números são números aleatórios, que se você fizer o histograma desses números, fizer uma distribuição de probabilidade, ou seja, qual a probabilidade de um dado número X aparecer? Entendeu? Isso é a distribuição de probabilidade. Essa probabilidade ela pode ser, por exemplo, uniforme, ou seja, todos os números têm a mesma probabilidade. Por exemplo, um gerador de número uniforme, gerador de números aleatórios uniformes entre 0 e 1. Então eu vou selecionar números entre 0 e 1. E esses números têm igual probabilidade. Beleza? E a outra é uma probabilidade gaussiana, certo? Uma distribuição de probabilidade gaussiana, também chamada de distribuição normal. Ela vai ter uma dada média e uma dada variância, tá bom? Então é isso. Então, como a gente gerar esses métodos? Bem, a distribuição com a uniforme, ela é bem famosinha. O próprio gerador de número aleatório lá do C, ele já é um gerador de números com distribuição uniforme, aproximadamente uniforme, tá? Então, se você fizer rand sobre rand max, já é um número com tal distribuição. E o gaussiano, você usa aquele box Miller, né? Você gera números uniformes, o 1 e o 2, e aplica essa fórmulazinha aqui. Pode ser Z1 ou Z2, qualquer um dos dois serve aqui, tá bom? Beleza? Então vamos pro programa, né? Vamos pro programa, certo? Então, aqui está um programinha em C que eu fiz, certo? Aí eu chamo aquelas bibliotecas que são bem tradicionais, né? Eu vou gerar 1 milhão de números. Essa distribuição de probabilidade que eu vou calcular, essa daqui, ó, eu vou calcular ela numericamente. Então, não dá para eu calcular ela assim, é possível, mas a partir de uma simulação computacional, você vai fazer uma estimativa aproximada. Como é que você faz? Você pega uma dada região, certo? Você pega uma região lá onde seu número vai ser gerado, divide ele em caixinhas, tá? E vai contando quantos cai dentro de cada caixinha. E depois normaliza dessa maneira aqui. Ó. Então aqui é o número de números que caiu em cada caixinha. É aqui um fator de normalização. É o número de pontos e o espaçamento ΔX. Esse espaçamento ΔX tem a ver com o número de caixas e tem a ver com a região onde você vai fazer o histograma. Tá bom? Então, aplicando esses conceitos aí, então vamos lá, né? Eu vou gerar 1 milhão de números, vou dividir a minha região em 100 caixinhas. A região ela vai ser de -5 a 5, tá? Mas pode ser menor até, pode ser de -3 a 3, por exemplo, tá bom? Então vamos lá, eu tenho duas funções. Uma é a função Gauss, aqui, que eu tenho aqueles números lá, que é aquele box Miller. Então essa função ela gera números com a distribuição gaussiana. E aqui eu tenho o, o, o rand sobre o rand max, que é o gerador entre 0 e 1, tá bom? Então como é que eu faço? Primeiro eu faço uma pergunta. Escolha a distribuição, 0 para uniforme e 1 para distribuição normal, tá bom? Beleza? Aí eu agora venho aqui e começo a gerar. Aí eu faço um loop de 0 até n. Aí vamos lá. Se esse tipo for 0, é o que? A distribuição é uniforme. Então entra aqui. Se não for else, aí entra aqui. Então, isso daqui, ele vai gerar um número aleatório. Depois que esse número for gerado, aí você entra nesse algoritmozinho aqui. Ó. Se esse número for maior do que o mínimo e for menor do que o máximo, ou seja, se ele estiver nessa região aqui que eu escolhi, aí eu faço a seguinte conta. Eu calculo esse inteiro aqui. Quem é esse inteiro? Eu pego o x, que é o valor que você acabou de sortear, subtraio do mínimo e divido pelo ΔX. Isso vai dar um inteiro que é em qual caixa ele está. Aí eu venho no histograma, que é um vetor, e somo 1. Então quer dizer o quê? Apareceu um estado naquela caixinha, eu somo 1 lá. Então, e essa rotinazinha aqui faz o histograma. Entendeu? Aí depois que eu fizer isso, o que é que eu faço aqui? Eu normalizo.
eu normalizo o histograma por aquele n dx. Isso é a probabilidade. Entendeu? Aí eu faço um outro loop. Esse loop agora vai no número de caixas, onde eu vou encontrando os valores de x de cada caixa, ou seja, o valor equivalente, né, ao valor x daquela caixinha, e escrevo ela versus a probabilidade. Tá vendo? Então vamos executar, né? Cadê? Esse programinha aqui é distribuição, probabilidade. Não tá aqui não. Tá aqui também. Acho que tá nesse diretório. Por favor. Isso, pronto, tá aqui. Foi aqui. Na parte de física computacional 1, né? Então, compilei o programa, né? Aí vamos lá, 0. Aí, lembrando, a saída ele gera nesse arquivo chamado histograma. Tá vendo? Histograma. Aí eu dou xmgrace no histograma. Aí ele vai dar aquilo que eu falei. É uma distribuição entre 0 e 1. E a probabilidade é constante igual a 1. Beleza? Se você integrar essa probabilidade aqui, vem aqui no transformation, faz um integration aqui. Cadê o integration aqui? Faz uma soma apenas, vai dar aproximadamente 1. Deu 1. Tá vendo? Então a distribuição de probabilidade normalizada, né? Agora vamos fazer a mesma conta para a distribuição normal. Aí agora, ó, cadê? Tá vendo? Uma distribuição gaussiana, tá vendo? Ela está centrada em 0 e tem variância aproximadamente 1. Né? Então, se você fizer também aqui o integration, ele vai dar também aí, deu 0,99, tá razoável, né? Beleza? Então é isso, gente. Então essa é a maneira de você gerar uma distribuição, uma sequência de números aleatórios não correlacionados que tem uma distribuição de probabilidade. Uma distribuição de probabilidade uniforme, que é o gerador da máquina, e uma distribuição de probabilidade gaussiana. Beleza? Pois tá bom, gente. Um abraço aí, viu? Obrigado pela atenção. Tudo de bom.